Olá, sejam bem-vindos ao Atleta Canal. Hoje no Desporto às 9 temos mais um programa sobre os desportos de combate e tenho um atleta mais que consagrado a nível nacional e também a nível mundial. Atílio Coelho, seja bem-vindo aqui ao Atleta Canal. Atílio, tu és mais conhecido pelo Gladiador do Norte, certo? É verdade. Em cima dos rings. É verdade. Muito bem. Atílio, como é que surgiu esta tua alcunha? Olha, esta alcunha surge por um amigo, que agora é um amigo que é como se fosse família, que estava a relatar um combate em direto num canal televisivo meu e deu o comentário: este atleta é um verdadeiro gladiador do Norte. E colou. Cheguei ao treino na semana a seguir e as pessoas começaram: olha o gladiador, olha. E colou. O pessoal no treino começou toda a gente a chamar-te o gladiador. Foi o Rémulo Marques, um amigo muito, muito chegado, que lançou e colou, por isso a responsabilidade é dele. É do Rémulo, não é? Muito bem. E agora vamos fazer aqui um apanhado, basicamente. Como é que começou a tua carreira? Como é que tu ingressaste no desportos de combate? Qual é que foi o ímpeto que te levou? Portanto, toda a gente sabe que eu venho de um bairro social de Matosinhos problemático, humilde e problemático. Cruz de Pau, correto? E percebi cedo que o que se passava à minha volta e senti a necessidade de encontrar soluções. E comecei a perceber o fim da geração mais velha que a minha e comecei a perceber para onde é que nós podíamos caminhar ou não e a necessidade de encontrar algo que me ocupasse tempo e ao mesmo tempo que me ajudasse a defender num ambiente hostil. E então, numa altura, portanto, eu começo com 15 anos, numa altura em que não há Googles nem telemóveis para fazer motores de procura, fui às páginas amarelas, folhei e encontrei uma academia, que era um ginásio que tinha kickboxing. Na altura estava na moda o kickboxing, com os filmes do Van Damme, etc. Bloodsport e tudo mais. E fui atrás, pronto, e fui atrás. Basicamente foi um bocadinho por aí. Foi uma forma que tu arranjaste também de te fortalecer para sobreviver também para sobreviveres ao cresceres num bairro difícil, não é? Eu sempre me dei bem com o pessoal todo do bairro, sempre fui muito querido. Mas estava sujeito a alguns conflitos. Claro. E nessa altura, nessa idade, tive ali uns problemas. É perfeitamente normal, não é? E estava-me a sentir uma vítima, porque eu não tinha irmãos mais velhos, eu não tinha ninguém para me defender, é uma altura que os meus pais também estão mais ausentes, eu estou muito sozinho, e então, com o medo também de poder, mais tarde ou mais cedo, integrar-me em algum tipo de atividade criminosa que me levasse a fazer algo mais asneiro. Então decidi virar-me para um desporto que me atraiu muito. Exatamente. Ainda te lembras da primeira vez que entraste no ginásio pela primeira vez? Perfeitamente. E eu tenho aqui uma confidência que me foi dita que basicamente o teu primeiro treinador achou que tu não ias ter grande aptidão, não é? O Zé era muito engraçado. O Zé tinha uma maneira peculiar de receber as pessoas e então pôs-nos em frente a um espelho a fazer os gestos básicos, etc. Trabalho de sombra, não é? Só os diretos, os gestos básicos, e éramos dois, estávamos dois a experimentar, éramos dois, e ele disse: tu tens jeito e tal, mas tu não tens muito jeito. E eu não fiquei muito feliz com aquilo, fiquei aborrecido, era muito calado, era muito introvertido, era muito calado, fiquei aborrecido com aquilo e disse: não tenho, então insisti, até acabei por ficar quase mobília, porque eu ia para lá mesmo quando não tinha treino, ia para lá assistir aos treinos, que eu não os fazia, então acabei por ficar mobília e fui ficando da casa. Não havia YouTube, não é? Não havia tu nada. ias ver ao vivo, não é? Os treinos dos maiores. Eu ia ver os treinos de toda a gente, desde o karaté aos treinos profissionais. Depois conheço o mestre do meu mestre, conheço o António Mesquita, que era o mestre mais velho, que acaba por ser o mestre de nós todos quase, aqui no Norte, e começo a assistir aos treinos profissionais, começo a ingressar no desporto mais a sério. Muito bem. Atílio, nós temos aqui, basicamente decoramos hoje o atleta, isto é só títulos, os mais importantes tens 2 títulos mundiais, correto? Mas fala-me um bocadinho também dessa conquista e dos títulos que tens aqui, só para contextualizar um pouco aqui o que as pessoas estão a ver aí em casa, estes títulos todos. Opa, basicamente estes que eu tenho alguns cintos que perdi-os também, isto não é tudo vitórias, eu também perdi alguns cintos e perdi algumas oportunidades. Algumas batalhas, não é? Algumas oportunidades. Os títulos mundiais acabam por ser na minha despedida dos rings, numa grande organização no pavilhão de congressos feito pela Arena de Matosinhos, acabo por fazer a minha retirada dos rings
já numa idade já mais tardia. Eu gostava de me ter retirado antes, porque já estava numa idade em que as lesões já me incomodavam bastante. E depois vários cintos, desde títulos nacionais de kickboxing, full contact, K1, um título ibérico, um título da Europa de full num modelo mais antigo, e depois a terminar da melhor forma com um sonho também idealizado um bocado pela cabeça do Rémulo na altura, que não me deixava abandonar a carreira quando eu já não queria. Ele, não deixe jogar os títulos do mundo para acabar, e correu muito bem, graças a Deus. Para acabar em grande. Para acabar em grande. E agora vamos contextualizar um pouco, ou seja, desde o início, aquele primeiro momento em que tu entraste num ginásio para treinar pela primeira vez, e agora olhando para isto tudo, tu vês, olhas para trás e consegues perceber qual é que foi o momento em que tu percebeste que nunca mais ias largar os esportes de combate? Foi logo no início ou foi mais para a frente? É mais para a frente. É mais para a frente. Primeiro, eu tento falar muito com os meus atletas e explico-lhes isto muitas vezes, as pessoas começam-se a rir, que é, eu não entrei, não fui aquele atleta, porque é difícil isso acontecer, aquele atleta que entrou, ganhou o combate e foi para ali fora. Não. Eu entro, isto não é como nos filmes, não é? Só nos filmes é que o rapaz treina 2 semanas e ganha. E ganha tudo. Eu entrei, treinei muito para lutar a primeira luta que fiz e perdi a luta. E perdi bem. Era melhor do que eu, o adversário era melhor do que eu. E perdi bem. E saí muito desiludido. Não me lembro que foi no pavilhão do Fluvial, no Porto. E perdi a primeira luta. E fiquei muito desiludido, muito triste. E faço mais isto. E para que é que eu me meti nisto? E depois porque também há uma emoção misturada de medo, de receio, de aquela barreira psicológica toda. E depois aquilo passou-me e disse, mas eu o quê? Mas vou-me acovardar, vou abandonar isto? Não, tenho que fazer outra vez. E insisti outra vez. E tornei a perder outra vez. Perdi outra vez. E depois eu tinha uma coisa que era, vou chegar ao bairro, só vai-me gozar. Também havia essa vertente, essa parte, só não é? o coisa de perder, não é? Já é mau por si só. E eles agora não se vão calar com isto. E fui insistindo. E fui insistindo cada vez mais, fui adquirindo competências, ferramentas, fui aprendendo com várias pessoas, com o meu primeiro mestre e com várias pessoas que me rodeavam. O César, na altura, era meu colega de treino, treinávamos juntos, treinávamos juntos durante 10 anos também, em toda a carreira desportiva dele. Eu depois faço a transição, dentro do profissionalismo, faço a transição depois para a promotora, em que o César já está numa plataforma melhor, que dava mais oportunidades. Mais visibilidade. Mais acompanhamento profissional. Portanto, eu também fui aquele atleta que eu treinei com 3 pessoas na minha vida toda. Hoje em dia vejo os atletas a mudar de treinador como quem muda de t-shirt. Parece que cada derrota a culpa é do treinador. E não é, isso é mentira. Às vezes é preciso insistir, não é? No trabalho e persistir. É responsabilização. Tudo na vida é responsabilização. A gente tem uma derrota, a responsabilidade é nossa. Se a gente tiver uma vitória, a responsabilidade é nossa. Quanto mais rápido eu me responsabilizar, mais rápido eu cresço, evoluo e percebo o que é que correu mal. Se eu culpar os outros, sou só um irresponsável, mais nada, e ao mesmo tempo não estou a corrigir nada. Pronto, e o que eu fiz foi isso, não andei a mudar de treinadores, a maluquinho, e mantive-me fiel a uma determinada forma de estar, técnica ou tática, etc. Fomos seguindo os planos, com altos e baixos, com muitas derrotas amadoras, com muitas vitórias amadoras, com intervenção em várias áreas, portanto, kickboxing, full contact, K1, pugilismo, depois mais à frente jiu-jitsu, MMA, mas depois fiz stand-up, também cheguei a combater stand-up também, quando era mais miúdo ao início, até umas lutitas de karaté, eles me inseriram. Portanto, esta polivalência também deu-me um know-how diferente entre os esportes de combate. Porque existe diferença em todos eles, não é? Todos eles têm regras diferentes e técnicas idênticas, mas com algumas diferenças de umas para as outras. Mas também derivado ao meu primeiro treinador, que sempre me explicou e sempre me fez ver, e bem, uma luta é uma luta. E um soco é um soco em todos os esportes de combate. Exatamente. Um pontapé é um pontapé em todos os esportes de combate. Então, essa polivalência foi muito fácil para mim.
Exatamente, porque às vezes nós vemos os combates na televisão, não é? Vemos um combate Muay Thai, por exemplo, e vemos um combate kickboxing, parece que é igual, e não tem nada a ver, Não tem nada a ver. Não As tem nada regras a são ver. completamente É diferentes. totalmente diferente. Muito bem, lá está, as pessoas não têm muito essa percepção, quem não está por dentro não consegue perceber muito bem a importância também de teres esse percurso, não é? De praticar tantos desportos de combate. Isso também deu-me uma vontade muito grande, porque se tu te cingires só, por exemplo, ao pugilismo, tu consegues no máximo num ano fazer X combates. Se tu abrires para mais desportos de combate, tu aumentas 3 ou 4 ou 5 vezes mais o número de vezes que consegues lutar. Isso deu-me uma experiência muito grande, porque o sentimento de luta, de ansiedade, de receio, de nervosismo é idêntico. Então isso deu-me uma polivalência muito grande, uma vontade muito grande, que depois, passado anos, quando se entra no profissionalismo, está-te ali um know-how diferente, uma confiança diferente. Isso agora que tu falaste, eu acho que é extremamente importante. Ou seja, teres a experiência de estar no ringue, subir ao ringue. Tu ainda te lembras da primeira vez que subiste ao ringue, o que é que sentiste? Pânico, uma vontade de fugir. Principalmente quando sais do canto, vais ao canto do ringue, o árbitro fala, olhas para o adversário e pensas, pá, este gajo está aqui para me bater, meu. E agora? Isto vai começar, não é? Opa, um pensamento que me passou sempre pela cabeça, desde a primeira à última luta que fiz na minha vida é, opa, já estou, siga, fruta. Já estou aqui, já. Voltar para trás é que não dá. Vamos jogar. A vergonha de voltar para trás, isso é que não. A covardar é que não. Portanto, vamos. Isso, um bocado estávamos a falar em off. Exatamente. Que isto é... Pá, porque é que as pessoas... Porque é que há tantos jogadores de futebol e tão poucos lutadores? Porque isto o esporte de combate é único. É um sentimento que não se explica. Já nasce com as pessoas. Tens em ti. Já vem de ti. Nasce e morre contigo. Porque tu abandonas a carreira, mas vive sempre dentro de ti a vontade de mais uma luta. Por exemplo, vais ver uma luta, não é? Vais ver uma gala, sempre que vês alguém subir ao ringue, tens aqui... Exatamente. Toda a gente faz isso, não sou só eu. Eu às vezes estou a olhar para os outros e vejo isso. Isto vive, faz parte de nós. Isto vive, Toda a gente está a esquivar dos golpes. Por exemplo, eu não sou capaz de estar em frente a uma televisão a ver um jogo de futebol do princípio ao fim, aborrece-me, não gosto daquilo. Principalmente o facto de ver 2 atletas profissionais em que um atira-se para o chão sem o outro fazer nada e rebola 4 metros no chão e o que é que aconteceu? O gajo nem lhe tocou. Pá, e como eu venho de um desporto em que... É tudo mais verdadeiro, não é? É real. Portanto, o jogador de futebol finge que está magoado. Nós estamos magoados e fingimos que estamos bem. Que é para o outro não ver, não é? Que é para o outro não ver que estás magoado numa perna, estás magoado numa costela, estás magoado... estás a cambalear, sentiste o último golpe no queixo. É uma boa analogia, mesmo uma boa analogia. E agora vamos tocar um bocadinho também nesse ponto que eu acho também é importante. Ou seja, eu calculo que tu, quando ingressaste nos esportes de combate, ainda havia muito aquela associação que é um desporto violento, ou seja, basicamente não tinha as melhores referências no sentido é que estava conotado, tinha muitas conotações negativas. Tu sentes a evolução dos esportes de combate, sentes que isso está a mudar? Eu sinto a evolução derivado, primeiro, às informações globais, não é? Sim. As grandes plataformas de luta, o YouTube, as redes sociais, isso tudo ajudou muito, muito. Mesmo assim, em Portugal ainda está muito conotado de forma negativa. Infelizmente está. Sair uma notícia no jornal, vamos imaginar, há um crime cometido, não diz assim, por exemplo, ciclista agrediu o vizinho. Isso não diz ciclista, mas se for um pugilista agrediu o vizinho. Porquê? Sim. Ou não vai dizer lá, jogador de hóquei em campo agrediu o vizinho. Não diz, pois não. Exatamente. Mas a imprensa põe pugilista, a conotação negativa, em cima. Serem pessoas violentas. E é tudo menos isso. É tudo menos isso. É tudo menos isso. Exatamente isso. É assim, tanto pode ter um conflito um pugilista como outra pessoa qualquer. Simplesmente um pugilista está mais preparado para esses embates, não é? Tem uma ferramenta que o outro não tem. E é culpado por causa disso. Exatamente. Portanto, agora, ainda bem que as coisas estão a abrir, ainda bem que cada vez há uma base de fãs muito maior, ainda bem que as pessoas começam a ser fiéis às madrugadas em frente a canais de televisão, a ver a Sport TV ou qualquer coisa, como a UFC, a grandes eventos, como a UFC, a Bellator, o One, etc. Isto começa a abrir, graças a Deus. E eu como treinador, sonho que
que os meus alunos, que os meus atletas consigam ingressar em plataformas como essas. Para nós foi-nos boicotado. Nós vivíamos o sonho, não conseguimos entrar. Eu sou o exemplo disso. Tentei, não consegui. Sim, tens uma história curiosa Tenho uma nesse história, sentido. tentei, fui para Las Vegas, fui aos Estados Unidos, fiquei lá uma temporada, tentei me inscrever, não tinha hipótese, porque como Portugal não tinha expressão não nos tinha esportes. expressão. Portugal é um país, eles disseram-me logo claramente, Portugal é um país que não compra pay-per-view, não tem pay-per-view, não consome desportos de combate, não consome. Pronto, ok. Mas isso é culpa de quem? Comigo, eu não sei. Sinceramente não sei. Acho que é culpa de toda a gente. Porque vive-se um futebolismo fanático e parece que o resto não interessa. Exatamente. Eu não sei se a Cultura desportiva, não é? Falta um cultura, eu não pouco. sei se nós vamos aqui para o lado, para a Espanha, é completamente diferente. A Espanha tem atletas nos Jogos Olímpicos, em boxe, Espanha tem atletas no UFC, Espanha tem um investimento do próprio país, um plafond estatal para o desenvolvimento dos desportos de combate, Espanha tem uma abertura muito grande e nós aqui, não é por falta de querer, não é por falta de talento, pelo contrário. Eu vou dar o exemplo do kickboxing. Nós temos dos melhores kickboxings mundiais, estamos inseridos nos rankings mundiais, temos vários tops da modalidade em várias categorias, somos uma fábrica de talentos dentro do kickboxing, por exemplo, e não se reconhece. Portanto, também há uma ausência de iniciativas como esta. Exatamente. Também há uma ausência de iniciativa como esta. Não há tanta visibilidade e é isso que o Atleta Canal pretende também, trazer mais visibilidade às modalidades que são menos divulgadas e que têm muita qualidade. E tu és o exemplo disso, porque temos isto aqui cheio de títulos, não é? Eu E gostava títulos de ter mundiais. mais. Eu gostava de ter mais. E vais ter. Deste já não dá. Só se mandar fazer. Agora podes ter atletas Sim. treinados por ti. Muito bem. Sim. E agora vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Tu, ao longo da tua carreira, presenciaste alguma vez algumas das situações que, por exemplo, vemos todas as semanas num estádio de futebol? Dentro do desporto de combate? Exatamente. Não, nunca. Isso está fora de Só questão. para fazer aqui o Está fora de paralelo questão, à questão está fora da... de questão. Por exemplo, uma das coisas que... Portanto, eu tenho um mestrado em Educação Física e vou-te dar um exemplo. Eu, na parte da licenciatura, eu tirei a minha licenciatura de 5 anos ainda, agora é de 3, na altura é de 5. Uma das coisas que eu fazia era, nas apresentações todos os anos, tu fazes uma apresentação. Portanto, eu sou o Zé António, ou o Zé Manel, ou o Zé Triângulo e pratico voleibol. E ficavas conotado como atleta de voleibol, porque era um curso de Educação Física. Então, cada atleta era conotado consoante, portanto, havia uma disciplina que era a tua área de conforto. Exatamente. Óbvio que na tua área de conforto tu ias ter uma nota elevadíssima. Como não havia desportos de combate e que nem sequer era conotado no currículo, havia essa conotação negativa, então eu não dizia o que é que fazia. E não dizia porquê? Para não levar com as bocas. Imagina tu tens 12 disciplinas, por exemplo. Imagina tu, em 12 disciplinas, levares com as 12 piadas. Tenho que ter cuidado contigo. Tu és aquele gajo perigoso. Pá, Tu gostas de violência, não é? O gajo está sempre a levar com as mesmas piadas. Eu desisti, deixei de dizer as coisas. Só passado meses é que os professores iam percebendo que eu era atleta. Olha, eu vi isto, ou eu vi este cartaz, ou eu vi esta luta na televisão. Pelas tuas galas. E é que iam reconhecendo, porque o gajo ficava aborrecido com as piadas, sempre as mesmas piadas parvas, e o gajo, sei lá, eu depois começava-me a rir e dizia assim, se fosse um gajo de outro desporto, tu fazias essa piada? Exatamente. Mas a conotação ainda... Mas isto agora está a mudar. Eu creio que melhor, agora está a mudar. E agora também temos muitas senhoras a praticar esportes de combate, cada vez mais interessadas e com muita qualidade também. Uma aderência muito grande também dentro do Fitness Health Club, está a puxar muito os esportes de combate como uma forma boa também de perder peso. Em forma. Exatamente. Perder peso. É uma ferramenta enorme a nível de fortalecimento de personalidade, não é? Sim, construção do caráter. Exatamente. Muito bem. E agora vamos falar aqui um bocadinho sobre estes títulos. Tu ainda te lembras como é que te preparaste para o primeiro título mundial? Como é que foi essa tua preparação? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Os títulos do mundo é como eu disse, os títulos do mundo eu já não contava com eles, é uma coisa que eu já não pensei que ia fazer, porque eu tenho uma ruptura total aqui do bíceps, estava num pós-ruptura em que tinha muitas dores ainda,
Portanto, eu já estava a desistir da situação. O Rémulo insistiu e quase que organizou quase tudo. Pronto. Depois a coisa também pela promoção, pelo Arena Matosinhos, pela promoção e depois há aqui uma série de detalhes de logística que as pessoas não sabem, não é? Tu não vais e lutas contra quem queres. Não. Há um ranking internacional em que eles têm determinado indivíduo disponível, tem que se pagar uma série de taxas de homologação federativas, com valores altíssimos. Pronto. Isso era suposto ficar longe do atleta. O atleta não tem que se envolver em nada disto. Mas como estamos em Portugal, o atleta tem que se envolver em tudo. Então, se quer competir, está-se preocupado sempre com tudo. O que eu fiz foi, tentei me preparar fisicamente o máximo possível, de ajuda a algumas pessoas próximas, dentro da parte da condição física, e tirei praticamente 6 meses da minha vida só para aquilo. Só para treinar, basicamente. Só para aquilo. As pessoas não pensam. Por isso é que os esportes de combate é tão único e tão diferente, não é? Eu não posso estar a treinar e depois ir beber um copo. Eu não posso estar a treinar e ao sábado ir jantar com a família, ao restaurante. Não dá. Vou rebentar com a dieta. Se rebentar com a dieta é a minha vida que está em perigo. Se eu falhar com os compromissos, se eu não me apresentar na minha melhor forma possível, eu vou pôr o meu corpo em perigo. Exatamente. Então há uma responsabilidade muito grande. E depois há uma responsabilidade também por todos os contratos que tu assinas. Eu, na altura, tinha um contrato com uma empresa de promoção internacional inglesa, de um empresário muito conhecido também. Portanto, há uma série de cláusulas que tu tens a obrigatoriedade de forneceres um espetáculo. Não é? Tu és um bem, tu és um accent daquela empresa. Exatamente. Então, isso dá-te, toda a tua vida converge para aquele momento. Tu acordas, treinas, almoças só dieta, descansas um bocadinho, vais treinar no final da tarde, acabas à hora do jantar, jantas, descansas. Treinar, descansar, é a tua vida. E comer, mais nada. E a comida? Tens ataques de fome durante a noite, vais a algum lado com a família, eles comem uma coisa, tu comes outra. É mesmo uma dieta restritiva. Tens fraqueza, tens mau humor. Falta aos hidratos. Estás aborrecido, as lesões aparecem, preocupação, o nervosismo. Ou seja, uma carga emocional muito forte e estar preparado para receber todo esse impacto, não é? E depois, além disso, é um desporto individual, mas que depende de uma equipa. Isso também é muito interessante. Porque tu não consegues treinar sozinho. Exato. Então tu dependes de alguém para treinar fisicamente, que normalmente é o gajo da condição física. Depois dependes de outra pessoa com head coach e normalmente é o head coach que te dá o plastrão, que te treina mais como é que fazes, tecnicamente, como é que não fazes, etc. As combinações que vais fazer, sim, analisar o adversário. Tal, que te dá a parte técnica, etc. Dependes do head coach para isso. Depois dependes de colegas de treino, tens de ter bons sparrings, bons colegas para treinar, a luta efetiva, bons atletas para isso. Depois tens sempre um ou outro, normalmente eles chamam-se os adjuntos, que são, às vezes são atletas que fazem esse papel, outras vezes são mesmo treinadores adjuntos que fazem esse papel, que é a pessoa que tu estás a fazer saco e a pessoa está-te a dar os tempos, está-te a dizer em que momento é que aceleras, em que momento é que descansas, está-te a dizer se tens de subir mais a mão, se não tens, se estás a baixar, tens aquela voz ali constante. Portanto, tens os golpes mais precisos. Tens uma... É um desporto individual, mas que depende de muita gente. Até o público tem intervenção. Vives aquilo intensamente. Até o público tem intervenção. Jogar em casa ou jogar no estrangeiro é totalmente diferente. Ui, não tem nada a ver. Muito bem. Ou seja, tu estavas aqui a falar da questão da dieta. Um atleta, para competir ao mais alto nível, tem que ganhar a primeira batalha. A primeira batalha é contra a balança, antes de subir ao ringue. Isso é ou seja, calculo que isso seja um bocadinho... Isso é o trabalho que não se vê, ou seja, quem vai fazer uma reportagem de um atleta não vê essa parte, mas é uma parte fundamental, até porque sem isso não consegues competir. Para mim, era a pior parte. Primeiro porque a maioria dos atletas, e eu arrisco-me a dizer que 90% dos atletas em Portugal não têm dinheiro para suportar a dieta e a suplementação. Não tem. Porque tu, para comeres bem, gastas muito dinheiro. E depois, como tu emagreces muito, precisas de suplemento.
suplementos esportivos para te manterem saudável. Exatamente. E eu nem sequer estou a falar de suplementos mais caros. Estou a falar de coisas básicas, mais baratas. Só que tu, para comprares meia dúzia de coisas, numa loja de suplementação, gastas 100, 150 euros assim, rápido. E esse dinheiro vai de 15, ou em 15 dias ou em 20, acaba o suplemento. Tens de comprar novamente. Tens de comprar novamente. E tu pensas, pá, quer dizer, onde é que tu vais buscar o dinheiro para isto tudo? Portanto, como eu já vi antes de tu entrevistares o Luciano nesta cadeira, e ele diz algo que é verdade. Os atletas profissionais em Portugal só são profissionais de nome. Tenho uma pergunta relacionada com isso. Só. É mesmo isso, é mesmo isso. E agora, qual é que foi a tua vitória mais simbólica? Aquela que te deu mais prazer? Tens assim alguma? Eu calculo que tens várias, mas tens alguma que te venha assim à memória, logo, quando fazes uma retrospectiva da tua carreira? Mais simbólica. O que mais me marcou, o cinto que mais me marcou é o primeiro. O primeiro cinto, o nacional de kickboxing, é o cinto que mais me marcou por uma série de situações. De kickboxing? É aquele ali, é aquele amarelo, aquele lado lá que esquerdo. está assim. É aquele. Porquê? Primeiro, porque é uma situação de transição na minha vida. Foi uma transição muito grande na minha vida. Depois, porque na preparação, no camp, para a luta, houve uma série de situações com a equipa na altura. Eu quase que só treinei com os miúdos, com os juvenis e tudo. Estávamos... Depois, porque na altura o treinador, que era o César, meu amigo, que fez-me acreditar que aquilo era possível quando eu já achava que não ia ser possível, porque havia imensos entraves burocráticos de uma série de situações. E depois é o primeiro. E o que é que aconteceu? Acontece, esse vídeo também está no meu canal e está no YouTube, que eu quando ganho um combate, contra um bom atleta também português, eu quando ganho, além de ser o primeiro cinturão, não é? Aquela coisa dos filmes, o primeiro cinturão. Aquele primeiro objetivo alcançado. Os miúdos todos treinavam comigo, as camadas jovens invadem o ringue para me abraçar. E foi muito intenso para mim. Foi porque foram eles que estiveram comigo no campo todo. Normalmente um profissional é suposto treinar com sparringers do peso dele, equipa, não é? Com uma equipa de adultos, com ele. E eu na altura, aquilo, houve uma série de problemas que falhou. Foi com os miúdos, foi com a ajuda, foi assim com a nata caseira. Ou seja, basicamente eras quase um treinador para eles e estavas a treinar com eles para competir. Estava a treinar com eles e da melhor maneira que conseguimos, toda a equipa técnica fez o possível e aquilo correu bem. Ou seja, e basicamente é quase um bocadinho aquela alusão do Rocky a subir as escadas lá de Filadélfia com os miúdos. Foi a primeira vez e única, depois não chorei mais. Quer dizer, acho que na última também chorei. Chorei no primeiro cinto e no último. O último é a dor do abandono. Exatamente. E o primeiro, de carreira em grande. Cinto, é a dor do abandono. E tiveste assim alguma luta em que tu achaste que, não vou conseguir, mas resististe e ganhaste? Ou seja, aquele sentimento de resiliência até ao final, a jogo, não vamos atirar a toalha ao chão, sentiste assim grandes dificuldades? No amador, sim. Tu depois, quando passas a profissional, já é diferente. Já é uma coisa mais pensada, já se joga mais na malandragem, já é mais maldade. Não vou controlar mais. No amador não, é mais... O amador tem um ritmo mais intenso, pelas regras de pontuação e tal. No amador tive vários combates de grande espetacularidade, em que eu achava, a vários momentos do combate, achava que estava perdido. E depois acabava por me autossuperar a mim próprio e acabava no êxtase, no amador, sim. Isso é um trabalho também a nível mental, não é? Que se faz. Tem que ser muito forte psicologicamente para aguentar tanta pancada e não desistir. Por isso é que aquilo que nós estamos a falar, por isso é que não é para todos. Não é para quem quer, é para quem pode. Não é para todos. É preciso... Eu acho que a ferramenta mais importante é nós percebermos que quando se erra, a culpa é nossa. E que tem que mudar algo, seja lá o que for, e ir atrás. E às vezes o que falta às pessoas, até na vida, é isso. É as pessoas admitir o erro e irem atrás do prejuízo. É mais fácil dar uma de coitadinho e vitimização, à procura de um bocadinho de atenção e de umas festinhas, do que está muito na moda, ser vítima de tudo, do que ir atrás do prejuízo e querer fazer alguma coisa. Exatamente, fazer a diferença. Tu, apesar de tantos títulos, tantos combates, que tens imensos combates ao longo da tua carreira, ficavas sempre ansioso e aquele nervoso miudinho antes de subir ao ringue? Toda a gente fica. E quem disser que não fica está a mentir.
Agora, que tu tens alguns momentos, mesmo antes da luta, de paz, há ali momentos de paz. Está documentado e está explicado pela neurociência. Como é que defines isso, e pela biologia. momento? A biologia humana dispara uma série de hormonas internas que são autênticas, quase drogas antes de anestesia, não é? Portanto, eu tenho muitos momentos, muitos combates que parece que vi as coisas em câmara lenta. Isso é um dos efeitos da adrenalina. E a adrenalina é uma droga potentíssima, não é? Que é produzida internamente. Há vários processos internos biológicos que te fazem o teu cérebro abrandar os movimentos, ter quase hiperflexibilidade ou reflexos mais rápidos, etc. Sim. Isso tem a ver com o confronto, com aquilo que nós falámos de tu, quando lutas, um desporto de combate, o teu cérebro não sabe o que é que estás a fazer. O teu cérebro primitivo, o teu cérebro reptiliano. Primitivo, não sabe o que estás a fazer. Então o teu cérebro acha que tu estás a pôr a tua vida em perigo, a tua sobrevivência em perigo, e dispara como se fosse numa situação de vida ou morte. E esse cérebro só tem duas respostas, é ou atacar ou fugir, que é a resposta animal. E tu, como lutador, aprendes a responder, a não fugir, suprimes a resposta de fugir. E não é para todos, há pessoas que não conseguem, não há explicação, há pessoas que não conseguem, já nasce e morre contigo, não consegues explicar porquê. Subir ao ringue pela primeira vez não é fácil, é um turbilhão de emoções. Nem a primeira, nem a segunda, nem a 24ª, nunca é fácil. Nunca é fácil. É sempre uma mistura de emoções. Tu vês nomes mundiais a falar sobre isso, cada um explica a sua maneira, mas dizem... Basicamente vai tudo ter ao mesmo, não é? Há sempre nervosismo, tu sabes sempre que o outro que está lá treinou o máximo possível, deu o máximo possível, também tem uma família atrás dele, também tem uma série de objetivos e também está ali para te magoar e para tentar o máximo. Mas depois acaba o combate e fica tudo bem. É aquele respeito. É o que estávamos a falar há pouco sobre as diferenças. Tu não vês no final de uma luta ou durante uma luta um lutador a insultar o outro. Tu não vês um lutador a cuspir o outro, como vês em determinado desporto. Porquê? Porque eu sei que aquele é um homem, está ali, um homem, mulher, seja qual for o pronome que se usar, é um homem a sério na sua atitude, está ali a dar o corpo às balas. Então só merece o meu respeito, até porque há algo que tu, quando estás num certo nível, já percebes que sem adversário não há espetáculo. Exatamente. Então é muito normal, no final da luta, tu vês um atleta agradecer ao outro. Até nos entrevistas, sim, no post-fight, vês o atleta agradecer ao outro, não é? Exatamente. Porque sem ele, não há combate. E ele faz parte da minha vitória. Há um respeito. Por isso é que os esportes de combate têm também é um desporto nobre, não é? Porque existe essa diferença, porque as pessoas arriscam-se, sacrificam imenso a sua vida pessoal, não é? E a sua vida profissional, muitas vezes, no caso dos portugueses, não é? Que isso acontece imenso, para chegar a combater ao ringue, e depois existe este sentimento, não é? De gratidão e de respeito, acima de tudo. É engraçado, há aqui a nível de países e de realidade de países, assim mesmo, estar em determinado país e ser tratado como quase uma figura pública, ovações em pé, andares na rua e as pessoas conhecerem-te, e depois entrares no nosso Portugal e ninguém te conhecer. E eu vejo determinados atletas nossos a fazer prestações excepcionais em organizações de top mundial e a terem menções na Ásia, e depois chegam a Portugal e nos Estados Unidos, e nem os conhece. Parece... eu fico mesmo triste com São os ilustres desconhecidos. Parece que a algum momento da nossa história decidimos deixar de dar valor aos nossos heróis. Sim. E agora também faço esta pergunta, também estabelecer esse paralelo. Como é que um lutador português consegue conquistar 2 títulos mundiais, no teu caso, não é? Os dois títulos foram os dois títulos mundiais. Atenção que eu tenho, dentro do kickbox, há pessoas que têm cinturões mundiais de primeira linha. E cinturões mundiais de organizações muito mais fortes.
Sim, eu, mas assim, eu também já joguei nessas organizações. Eu joguei nas organizações todas. E uma das coisas que os meus, que a malta da minha idade me diz, e que gostam de mim por causa disso, é que eu fiz a minha carreira na base de... Eu joguei com toda a gente, perdesse ou ganhasse. Isso dá esse tal respeito. Exatamente. Eu joguei com os nomes que havia. Eu não escolhi. Eu joguei. tinhas que jogar, Perdi. não é? Através do Ok, ranking. mas joguei. Isso dá credibilidade ao atleta. Hoje em dia também constrói-se muito a carreira do atleta. Não jogar com aquele, não jogar com este, não jogar com ele. Ou seja, dar uns passos premeditados, enquanto que no teu tempo não tinhas essa oportunidade, não é? É diferente. Tinhas que jogar mesmo contra quem eram os melhores e acabou. Ponto final. Era diferente. As coisas eram diferentes. Exatamente. Mas como é que tu conseguias, ou seja, tu não eras profissional, mas lutavas contra profissionais, ao mais alto nível. Como é que Mas tu isso ainda conseguias... acontece. Isso Como é ainda que, acontece. como é que tu conseguias gerir Agora, tudo isso? a nossa- Tu tinhas de trabalhar, treinar, estudar. Como é que tu fazias tudo isso? Sei lá, amor. Eu acontecia muitas vezes ter que trabalhar e estava sem dormir e a treinar na mesma e depois ainda arranjava a maneira de poder comer qualquer coisa e pá, o querer. Hoje em dia é tudo muito fácil. Eu hoje em dia vejo pessoas a ficar aborrecidas porque carregam no botão da procura do Google e está a demorar um bocadinho, não é? No meu tempo, primeiro que ligasse o portátil, o computador do Spectrum fazia ué, e estavas meia hora à espera que aquilo ligasse. E a internet a descer, Não é? E tinhas que ligar um cabo e depois aquilo não ligava. Portanto, eu sou dos primórdios quando a coisa começou. Quem ver isto vai se reconhecer, nessa situação vai se rir também. Portanto, as coisas hoje em dia são muito fáceis. Então, estas gerações estão muito mimadas. É tudo instantâneo, não é? É tudo rápido. Agora. Portanto, se um treinador me reprimisse, eu fazia mais nada qualquer no treino. Se o treinador me desse um aperto, eu tinha que encaixar aquilo como uma verdade absoluta e acabou. E eu tinha que andar nas boas graças do treinador. Hoje em dia, se falar um bocado torto para o menino fica aborrecido. Então, vamos ter calma. Sentes essa diferença nas gerações? Sim. Ui. A gente tem que se adaptar muito. Muito mesmo. Muito bem. Tu basicamente já experimentaste quase todos os tipos de esportes de combate. Kickboxing, boxe, jiu-jitsu. O que é que te falta experimentar? Dentro da luta? Sim. Olha, nunca fiz sambo, que é aquela luta russa, e nunca fiz Muay Thai com cotovelo. Só fiz Thai box com clinch e joelho. Nunca fiz com cotovelo. Com cotovelo nunca quis jogar. Também a minha escola não era muito virada para isso. Não era muito por aí, não é? Não era muito para o tradicional tailandês. Tenho familiaridade, treino, ensino bem e tal, mas combater mesmo com cotovelo... Não era a tua essência? Nunca surgiu, nunca pintou. Sim. Nunca pintou. Se calhar é mais isso, não? Nunca surgiu, porque senão também ias lá... Não, se me ensinasse, se rodavas, na altura, rodava, na boa. Na altura rodava. O pessoal chegava... Eu lembro que era engraçado, e quando falo com antigos colegas de treino, imagina, chegava à minha beira e dizia-me assim, olha, sábado vais lutar. E acabou. Sábado vais lutar. E a gente ia lutar. Agora eu tenho que dizer, olha, vai haver um combate daqui a 2 meses. Queres ir? Vou ver, vou pensar. Vê lá então. Havia um querer diferente. Havia uma necessidade, de mim foi uma necessidade de me agarrar ao que tinha. Eu tinha que me agarrar àquilo. Sim. Eu comecei a ver o desporto como uma tábua de salvação. A primeira vez que saí de Portugal, fui combater a Vigo. Aqui no norte de Espanha. Só o entrar em Espanha para mim já... Eu lembro-me de olhar para os prédios, para aquelas rotundas à entrada, com as estátuas, encantado. E então o desporto estava-me a abrir portas que eu, como miúdo do bairro, não tinha como ir. Não tinhas essas possibilidades? Não tinha. Então eu ainda hoje uso este termo. O desporto, a luta, abriu-me as portas do mundo. Tudo. Tu, quando viajas, evoluís como ser humano. Cresces, queres mais, aprendes mais. Dá-te essas possibilidades. Exatamente. Muito bem. Tu basicamente é nesta fase que surge então a introdução do MMA, ou seja, tu já fizeste muitos tipos de esportes de combate. Eu só tenho 2 lutas de MMA, 2 derrotas. Fiz MMA
estava a surgir em Portugal, eu não percebia nada daquilo, a verdade é que eu não percebia nada, não tinha metade, nem um terço do conhecimento que tenho hoje em dia da modalidade. Agora és treinador também da MMA. Não é? Especificamente não percebia nada daquilo. O que é que eu fazia? O que é que eu fiz? Eu comecei a treinar jiu-jitsu, numa fase inicial do jiu-jitsu em Portugal, em que também era muito embrionário, muito início. Comecei a treinar jiu-jitsu, faixa branca de jiu-jitsu, e então disse, treinava nem há um ano, disse, não, eu até já risco disto, já preciso disto, vou fazer uma luta. E os gajos atiraram. Eu estou-me a rir porque eu sei que é extremamente complicado. Eu em cima notava-se uma diferença grande, em cima, trocava em cima, notava-se uma diferença grande, então capotaram-me para baixo e acabaram, finalizaram-me com uma chave do pé não davas hipótese, não é? Já tinhas das duas vezes, perdi as duas vezes com chave de braço. Submissão. Chave de braço. Uma foi em Portugal e a outra foi lá em Las Vegas, num casino pequenininho que eu aceitei a luta para ganhar uma guita para me vir embora. Basicamente, já tiveste essa experiência de estar no exterior, o que é que sentiste? Ou seja, estavas a falar que era um casino pequenino, estamos a falar uma mas coisa diria que se calhar era algo grande aqui. Não, era pequenino mesmo. Estás a falar num sítio, Las Vegas é um sítio que tem casinos em todo o lado. É só casinos aquilo é só casinos. Basicamente, o centro é só casino. Estamos a falar uma coisa que é há 17 anos, 18 anos atrás, olhar para trás, o quanto o desporto evoluiu, o quanto as coisas cresceram, o quanto de informação que há disponível neste momento. É claro que eu chego lá e aquilo era um mundo, ei meu Deus, cada esquina que eu dobrava, ei. Fui sozinho, mochila às costas, feito maluco. Não tive hipótese nenhuma, mas fiz grandes amigos, cresci muito, aprendi muito, sobrevivi, aprendi muito. Conheci o Vanderlei Silva, por exemplo. Treinei com o Vanderlei Silva. Tenho um grande amigo ainda que trabalha lá, o Michael Costa, que foi uma pessoa que me ajudou muito, porque eu estava lá sozinho, ele ajudou-me muito. Treinei com o Cormier na altura, um gajo simpaticíssimo, espetacular, com o Jorge Kochek, treinei com o Cain Velasquez, também simpaticíssimo. Que também é um nome muito grande. Estavam a começar, eles ainda eram da antiga, eles na altura estavam o Cormier ainda estava na Strike Force, que depois foi comprado pelo UFC. Portanto, eles estavam a começar, no início eu não os conhecia, eu conhecia os do tatame, não sabia lá quem eles eram. Eu lembro de um brasileiro me estar a dizer, esse cara aí é medalha de ouro de wrestling olímpico, e eu, é miúdo, a saber. Está bem, quero lá saber. Mas basicamente o desporto deu-te essa possibilidade, abriu-te essas portas de conheceres outro mundo e outras realidades também. Basicamente agora tu agora és treinador, é a tua função. O que é que diferencia, quais é que são as principais características que tu tentas sempre potenciar nos teus atletas? Eu sei que tu valorizas muito a parte da autoestima também nos teus atletas e a parte da formação de caráter. Mas fala-nos um bocadinho sobre isso. Eu tenho, para mim há uma importância muito grande na parte social. E nós falámos disto, que era uma das perguntas que tu querias fazer, se calhar estou-me a antecipar, que é, eu já trabalhei em vários projetos sociais, agora também estou ligado a um projeto social, e este aqui é protocolado com a Câmara de Matosinhos também, que nos encaminha alguns jovens potencialmente em perigo ou que precisem de acompanhamento, para utilizar os desportos de combate como forma, meio ou inserir ou perceber ou até como resposta para retirá-los de determinado meio ou para conduzi-los. Eu não quero dizer que o desporto de luta é que é a ferramenta, mas é os valores que o desporto de luta que são as soluções. Isso é uma mensagem muito importante. Porque é que é muito bom e porque é que os desportos de combate, seja qual for, seja o jiu-jitsu, o kickbox, o boxe, o MMA, são muito eficazes onde os outros falham. São muito eficazes porquê? Porque tu na luta, seja que luta for, não interessa se tu és rico ou se és pobre. Porque um soco é um soco. Não interessa se o teu pai é muito rico ou se é muito pobre. Não interessa. O que interessa és tu ali. Não interessa de que cor és, que religião és, nem de onde vieste. Se tu fizeres o máximo de ti, é a única coisa que o treinador pede. Depois, na prática, tu enfrenta ao outro. Podem estar duas pessoas frente a frente, de escalões sociais completamente diferentes, que ali não interessa. E essa igualdade é única ali dentro. Não é?
e acabam as diferenças ali dentro. Depois dá-te caráter, como responsabilidade, esforço, respeito. Tu tens que respeitar os outros, porque se não respeitares, ou se fores um bocado irresponsável e começares a brincar, se baixares a guarda, levas uns cacetes, tu tens que levantar as Vais mãos. sentir que tens que respeitar. Não é? Tens que ser cauteloso, tens que ser mais atento. Para os miúdos funciona muito porque eles têm aqueles problemas de desatenção, hiperatividade. Ali dentro tens de ser atento porque o treinador ou o mestre está a passar a técnica, eles não ouviram bem, depois andam lá perdidos a ver como é que se faz, tu tens que estar atentos. E depois é um fenómeno humano. Toda a gente gosta do pessoal da luta, da porrada. Seja em que país for, é um fenómeno humano, é ou não é? É verdade. Não há como contornar isto, há um fascínio à volta disto. Então é muito gratificante também é muito gratificante, mas às vezes é difícil, porque tu não consegues salvar toda a gente, não consegues agarrar toda a gente. De vez em quando há miúdos que te fogem e tu vês eles a inserirem em caminhos determinados caminhos que te magoam, tu sabes o resultado daquilo, tu não queres que ele vá por ali, tu tentas ajudar, mas aí dá-te aquela... perdi-este. Sim. No entanto, salvaste muitos mais, não é? Pois, ainda mas bem. Fica sempre ali aquela... Mas isso, lá está. Mas é um trabalho que tem que ser feito e o que tu estás a dizer também é muito importante, levar esse empenho e passar a mensagem que este desporto dá essas capacidades e dá essas faculdades aos mais jovens de perceber e perceber que somos todos iguais. Acaba por ser um desporto de união e não de divisão. Exatamente. É o que estavas a dizer. E depois aquela coisa que se fala da conotação positiva ou negativa, se a pessoa fica... Por exemplo, eu já ouvi isto da boca de vários pais. Não, eu não quero que ele treine isso porque ele fica mais violento. Desculpe lá, mas se o seu filho é violento, ele vai ser violento a fazer isto ou a fazer futebol ou ping-pong. Eles são violentos consoante o meio em que estão inseridos e começa logo dentro de casa. Se ele assiste a exemplos dentro de casa violentos, ele vai ser violento, vai responder com as mesmas coisas que ele vê. Portanto, não tem a ver com o desporto que ele pratica, tem a ver da forma que ele está inserido, a educação que ele tem. Há boas e más pessoas em todo lado. Há boas e más condutas em todo o lado. Em todos os estratos sociais. Não tem a ver com o desporto, tem a ver portanto, com a educação básica que a criança, ou que o jovem, ou que o adulto está inserido. Exatamente. Não é o desporto de combate que o vai tornar mais... Pelo contrário. Pelo contrário, o desporto de combate se calhar vai-lhe dar uma calma, uma coisa, não se sentir tão assustado. Porquê? A maioria das vezes o jovem reage quando está assustado. Quando se sente em perigo é que tu reages violentamente. Para quê? Para te protegeres porque estás assustado. Quando tu tens a consciência que sabes responder, tu estás mais calmo. Quando tens a capacidade, estás mais seguro de ti. Não tens... É mais... Ou seja, é mais provável tu virar as costas e não quereres o problema porque sabes que ele não é perigo para ti, mas não te queres envolver naquilo, do que tu, se és um sedentário, não tens como te defender e cometeres um ato de violência que vai dar um processo de crime. Exatamente. Tu tocaste aí na questão da educação. Muita gente não sabe, mas tu tens uma mestrado em Educação Física. O desporto também te ajudou nesse sentido? Ou seja, a disciplina, aquele empenho que tu tinhas de ter, ajudou-te nesse sentido e motivou-te para estudar? Sim. Eu tenho que dar essa parte totalmente ao meu primeiro treinador. Eu não queria estudar, eu tive vários problemas disciplinares no secundário, graves. Eu fui convidado a sair de uma escola para outra, por ser um rapaz. E fazes assim uns atos, Mas rapaz, portanto, eu queria lutar, eu queria competir, era o que eu queria lutar e competir, eu não queria estudar, mas eu nunca fui burro, nunca fui aquele indivíduo zero na escola, não, eu safava-me, sabia as coisas, safava-me, só que eu não achava aquilo aborrecido, não queria fazer aquilo e tal, depois estava na fase da irreverência e tal, o pessoal já me conhecia também e tal, e ele não foi nessa. Ele chegou ali uma altura, chamou-me, disse, olha uma coisa, como é que vai a escola? Não tens ido à escola? Não. Pronto, então tens que ir à escola, senão tens de treinar. Mas tens que ir à escola.
Tens que ir à escola, tens que começar a dizer as tuas notas, como é que não é, como é que estás, para entrar na faculdade. Mas eu não quero. É para aí que vais. Pronto, e eu, depois de arrancar, fui por aí fora. Depois tive uma paragem, não fiz tudo seguido. Fiz primeiro licenciatura, parei, nem entrei no estágio nem nada. Só depois é que, passado uns anos, é que eu até podia fazer aquilo, se calhar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. E fui outra vez à procura. Foi. Muito bem. Isso se calhar deu-te a possibilidade também de escrever estes 2 livros que tens aqui, não é? Tu, além de lutador, treinador, também és escritor, ou seja, tens 2 livros. Eu não consigo ver como escritor. Eu sou leitor assíduo sou. Compulsivo. Não sou impulsivo, porque às vezes... Tens aquele ímpeto da leitura, gostas de ler, gosto de ler. Não gosto de ler tudo, não gosto de ler tudo. Se me des um romance, não leio, esquece. Mas há determinados livros, determinados conteúdos, gosto muito de ler biografias de sucesso, de pessoas de sucesso, gosto de ler livros... Já agora, como é que surgiu a ideia de escreveres o teu primeiro livro, que é este aqui, O Gladiador, em 2018? Mais uma vez a responsabilidade do Remo, que me disse, se fores campeão do mundo, vou escrever a tua história. Vais escrever. Vais ser campeão do mundo, isto aqui ficou ali um resíduo de dinheiro, ficava ali um extra, e a gente vai pegar nisto para montar e vamos escrever. E eu não liguei muito ao início. Não liguei mesmo. E quando ele começou a dizer, como é que é? Vamos escrever, vamos, posso-te encaminhar para as situações todas? E eu, espera aí, mas ele quer mesmo fazer isto? Há uma parte de mim ao início que tinha um bocado de vergonha. Tu estás a expor publicamente a tua história. Ou seja, é autobiográfico o livro. Portanto, é uma autobiografia de coaching. Ele Motivacional. vai contando um trajeto e em determinados capítulos tem alguns textos em que eu explico como é que superei isto. Depois conto mais uma parte e depois explico como é que ferramenta ou como é que eu arranjei a solução para aquilo. Portanto, vai mostrando, pronto, vai até determinado ponto da minha vida, mas tem esses trajetos. É uma coisa, e depois é muito real, é aquilo, é mesmo aqui, eu olho, foi mesmo isto, é real. É fidedigno. É a tua vida. Não dá para escrever tudo, senão... Claro. Calhamaço de 500 vai alguém preso, mas... O teu segundo livro chama-se Acorda ao Guerreiro que há em ti, correto? Escreveste em 2021. E deixa-me ler aqui uma passagem que tu tens. Tu dizes, não desistam por nada, tudo é possível, é só preciso sonhar. Façam tudo, mas tudo para serem felizes. Be a fighter, be a gladiator. Isto aqui é um dos slogans para a tua vida? Eu tenho altos e baixos como toda a gente. Eu tenho alturas em que fico muito triste, desiludo. Eu tenho um medo muito grande. E hoje falei com um grande amigo ao telefone, está no Brasil, o Guto, que eu amo. Foi treinador de um adversário meu e ficou no meu coração para sempre. E era adversário, não é? E era adversário. E que eu amo, e às vezes ligo só para desabafar com ele. E graças a Deus as coisas estão a correr muito bem no Brasil, porque ele já passou algumas situações complicadas na vida. É um dos grandes treinadores mundiais de kickboxing e Muay Thai, e agora no MMA também está a fazer um trabalho excepcional no Brasil. E ele disse-me hoje uma coisa que foi, Atílio, o meu medo é eu perder a fé nas pessoas. E eu consigo me identificar com isso. E eu às vezes tenho tristezas que tenho medo de deixar de acreditar no lado bom das pessoas. Pronto. O livro, propriamente, é um produto de quê? O livro é do meu gosto da leitura e eu perceber que a leitura é uma ferramenta para me levar a mais competências e é uma coisa que não depende de ninguém, a não ser de mim. Comecei a ler, por influência de algumas pessoas também próximas. Comecei a ler aqui, ali, e pá, tenho para lá mais de 100 livros nas prateleiras, já li um bocado de tudo. Como eu te disse há um bocado, há livros que eu às vezes não consigo ler, há livros que eu simplesmente não consigo ler, há outros que sim, há autores que eu gosto mais que outros, obviamente. Sim, é perfeitamente normal. Há autores que eu gosto mais que outros, por exemplo, neste momento estou a ler James Allen, que é uma coisa que eu já li e estou a ler novamente o mesmo livro.
James Allen. E este livro aqui em concreto, basicamente assenta muito no desenvolvimento pessoal. Este livro foi da seguinte forma. Eu, começando a ler dentro do coaching, ou do businessman, ou do estratégias para chegar a determinado isto, ou até dentro da própria linguagem corporal, etc., que é uma coisa que eu gosto muito. Programação neurolinguística. Eu também já tirei várias formações de várias áreas também. Eu comecei a tomar, e eu internamente, a consciência de... Eu lia um livro escrito por um autor do século XVIII. E depois lia um livro do século XXI, de Tony Robbins, por exemplo. E eles dizem mais ou menos a mesma coisa. Só que aquele usa termos do século XVIII e este usa termos atuais. Aquele usa uma escrita mais arcaica, mais antiga, e este moderniza a coisa. Mas o que eles estão a dizer... A mensagem é a mesma. É idêntica. E comecei a tomar atenção a essas parecências em que vários autores, vários líderes de opinião convergiam. A responsabilidade, por exemplo, a responsabilização é um dos pontos principais que todos os autores convergem. O poder da imaginação é outro ponto em que toda a gente converge. Visualizar, imaginar, que é o grande poder que o ser humano tem, diferente dos outros animais todos. Antes do telemóvel existir, houve alguém que imaginou o telemóvel. Então o telemóvel foi criado primeiro na mente de alguém. Só depois é que foi criado fisicamente. Existiu primeiro aqui, num plano não físico. Portanto, o que é que basicamente também é um guia daquela busca para a felicidade, não é? É muito prático. O engraçado é que o livro, eu digo isto a muita gente, o livro esgotou, acho que a primeira edição esgotou toda. Não tenho bem certeza, deve haver aí alguns livros residuais. O outro dia disseram-me que... Onde é que me disseram? Que na FNAC do Mar Shopping ainda tinha livros. Pronto. Mas o que me disseram foi que... O que eu fiz foi... O que é comum a todos? É isto. Como é que eu posso pôr isto? Uma coisa que eu pensava muitas vezes era... Sim. Se eu escrevesse algo para a minha mãe, como é que a minha mãe entendia? Ou seja, fácil acesso. Para toda a gente ler e compreender facilmente. Porque eu, por exemplo, lembro-me na altura, quando começou a haver a ideia, estava a ler um livro muito técnico, um livro... Portanto, era um livro... Também era literatura russa, aquilo é difícil, e era pós-Segunda Guerra, então... E falava muito sobre estas ondas novas de espiritualismo, com as belas artes. Sim. Então, são termos muito técnicos. E eu próprio, com a minha educação, tinha que parar, ler a frase mais que uma vez e tinha que pegar num post-it, escrever a palavra e ver o que é que eles queriam e fazer um Google, o que é que ele quer dizer com isto? E comecei a pensar, por exemplo, é impossível um miúdo de 15 anos ler isto. Impossível. Ler 2 páginas, tira o livro. Fica frustrado e não acabou. É? Porque fica zangado. E eu disse, não, como é que eu posso escrever isto de forma a que a malta entenda, independentemente do sítio, da idade, como é que eu posso pôr todos os pontos convergentes, que toda a gente, que eles, tudo aquilo que eles concordam, de uma forma clara para o português médio. Comecei a ter algumas ideias de fazer rascunhos. Então eu escrevi o livro todo à mão. E depois tem desenhos. Portanto, tem muitas ilustrações. Porquê? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Tem muitas ilustrações. Outra coisa muito engraçada deste livro foi, eu tinha os desenhos rabiscados a caneta, as ilustrações rabiscadas a caneta. E fui ter com um grande amigo de infância, meu vizinho lá do bairro, o Nuno, que é muito conhecido até na área da música, produtor de músicas, DJ, etc., que é o Piri Del Mar, Nuno Piri Del Mar. E disse, Nuno, olha uma coisa, tu tens jeito para os computadores e para os design, tu não conseguias fazer isso. E ele, consigo, mas isto demora tempo, isto demora muito tempo, tal coisa, nós não temos noção da envolvência dos trabalhos. E sentei-me muitas madrugadas com ele e saiu o produto das imagens. E depois, Remo, preciso da tua ajuda outra vez. Sim. Como é que vamos fazer? Vamos contactar uma editora, vamos. Será que vende? Será que não vende? Vamos ver a resposta. Olha, a editora gostou. Perguntou só se pode mudar isto e aquilo. Vamos ver. Pronto, o livro começou a ser escrito no início da pandemia. Foi um livro todo produzido em pandemia.
E, portanto, toda a gente estava mais tempo em casa, eu estava em casa para não dar cabeçadas na parede. Isto foi uma das ferramentas que Comecei a arranjaste. escrever o livro. Uma das ferramentas que arranjaste para passar. E também para passar uma mensagem, não é? E é um livro que é quase... Quem lê o livro, para já leu o livro rápido. Era uma das coisas que eu queria. Pá, não queria um peso de porta daqueles. Exatamente. Queria um livro rápido. Patente, um livro não é? para tu pegares em ler 2, 3 vezes. Pronto, um livro rápido. Para quê? Para o jovem não ficar aborrecido. Pronto. E que fosse quase um guia de instruções. Uma coisa fácil. Capítulos, números, tem uns smiles pelo meio, uns emojis também. Para Sim, o que eu senti era mesmo isso. Era um guia para a felicidade. Assim, falo muito sobre o amor. O amor como ferramenta e energia principal do universo. O amor curador, que cura. O amor que dá sucesso. O amor como poder motor de tudo que nos envolve, muito mais que o dinheiro. Vou falar da luta. Ninguém consegue ter sucesso na luta se não amar a luta. Vale a pena tu insistires muito. Se tu não amares o que fazes, não vale a pena. Dentro das relações, sejam elas familiares ou conjugais, é igual. Se tu não amares, não vale a pena. O amor como motor. É um dos capítulos, o amor. E depois tenho pessoas que me conhecem em determinados, portanto, em determinadas situações, contextos, tipo da luta, de lutador, viram combates meus ao vivo, etc., que leem o livro e vêm ter comigo e dizem-me assim, É a mesma pessoa. epá, mas eu não estou-te a ver a escrever aquele capítulo do amor, aquilo é muito... Muito meloso. Mas o lutador é capaz de amar, e muito. E quando ama ao máximo, porque o lutador tem essa característica, vive tudo intensamente. Atílio, acho que a nossa conversa foi muito boa, gostei muito, e é um prazer ter-te cá, aqui no Atleta Canal, e é com esta mensagem que nos despedimos hoje, desta busca pela felicidade, pelo amor, e acima de tudo, sermos sempre resilientes nesta busca. Por isso, vou usar as tuas palavras e vou fechar o nosso programa de hoje. Façam tudo para serem felizes. Obrigado e até breve.